Você já imaginou ser uma das maiores promessas do futebol mundial, chegar num dos hotéis mais luxuosos de Madrid e ser tratado como um intruso, expulso, humilhado, ignorado, sem que ninguém soubesse quem você era? Foi isso que aconteceu com Endrick, o novo craque do Real Madrid. Mas o que poderia ser só uma vergonha, virou uma lição para o mundo inteiro. Hoje, você vai entender por que nenhum dinheiro compra respeito. E como um menino de 17 anos deu uma aula de humildade e grandeza para quem achou que podia expulsá-lo sem olhar para trás. Então, antes de mergulhar nessa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. O céu de Madrid ainda guardava resquícios do pôr do sol quando Endrick pisou, pela primeira vez, no saguão reluzente de um dos hotéis mais luxuosos da Espanha. Do lado de fora, a cidade parecia celebrar sua chegada silenciosamente. Carros de luxo estacionados na porta, turistas curiosos, câmeras discretas tentando capturar um vislumbre do menino prodígio que, em breve, encantaria o Santiago Bernabéu. Endrick, porém, não parecia carregar o peso de ser uma promessa milionária do futebol. Sua postura era simples, quase tímida. Trazia uma mochila preta, desgastada pelos aeroportos do mundo, e o sorriso contido de quem ainda não se acostumou a ser gigante. Ao entrar, foi recebido apenas pelo eco de suas próprias passadas sobre o mármore gelado. Na recepção, 3 funcionários uniformizados trocavam olhares discretos. Um deles, um homem grisalho de gravata impecável, ergueu as sobrancelhas quando viu aquele jovem de moletom surrado e boné baixo se aproximar do balcão. Não havia seguranças, não havia entourage, nenhuma comitiva. Para quem não sabia, Endrick poderia ser apenas mais um garoto curioso, tentando espiar o mundo reservado da elite europeia. Enquanto isso, lá fora, o motorista particular aguardava pacientemente. O carro alugado pelo clube estava pago, assim como a suíte presidencial. Mas dentro daquele hotel, ninguém parecia saber disso. Endrick, por sua vez, olhava para os lados, curioso, tentando decifrar a grandiosidade fria daquele saguão de lustres dourados e colunas de mármore branco. Atrás do balcão, o funcionário respirou fundo e perguntou, em inglês arranhado: "Senhor, posso ajudá-lo?" Endrick sorriu, tirou o boné e respondeu com a educação de quem carrega a simplicidade de casa. "Boa noite. Tenho uma reserva em nome de Endrick Felipe." O homem digitou algo no computador sem sequer erguer os olhos. Sua expressão mudou sutilmente para uma careta de impaciência. A alguns metros dali, um segurança corpulento observava tudo com braços cruzados. A postura rígida de quem não está acostumado a lidar com surpresas. Enquanto o recepcionista vasculhava o sistema, Endrick olhou ao redor. Viu casais elegantes tomando champanhe, homens de terno trocando apertos de mão milionários. Ali, naquele microcosmo de luxo, ele era apenas mais um menino, e o sorriso dele começou a desaparecer quando percebeu que algo não estava certo. O recepcionista pigarreou: "Senhor, não encontrei nada aqui com esse nome. Tem certeza que este é o hotel certo?" Endrick abriu o celular, mostrou a reserva no e-mail. O homem nem olhou direito. Deu de ombros, desconfiado. "Desculpe, mas não temos nada registrado. Talvez o senhor deva tentar em outro lugar." O segurança se aproximou, atraído pelo clima de incômodo. Sua sombra cobriu parcialmente Endrick, que, ainda calmo, tentou explicar em um espanhol hesitante: "Sou jogador do Real Madrid. Estou chegando agora. Meu agente fez a reserva." O segurança não reagiu. Pelo contrário, lançou um olhar de cima a baixo, avaliando o garoto como se fosse uma ameaça, ou, no mínimo, um intrometido fora de lugar. Endrick respirou fundo. Dentro dele, uma pontada de constrangimento começou a crescer, misturada a uma raiva que ele ainda não sabia se era justa. Ele pensou em ligar para o agente, mas não queria incomodar.
Achava que resolveria tudo com um sorriso, mas ali, sorrisos não compravam confiança. Atrás dele, algumas pessoas começaram a notar o clima estranho. Um garçom parou com a bandeja de espumantes. Um casal sussurrou algo, espiando o menino perdido. Mas ninguém o reconheceu. Ali, na terra onde ídolos são tratados como deuses, Hendrik era apenas mais um rosto desconhecido. Ele tentou mais uma vez. Pode ligar para o gerente? Talvez ele saiba. É uma reserva feita pelo clube. O recepcionista suspirou, irritado, como quem se vê obrigado a lidar com confusões de hóspedes indesejados. Ele trocou um olhar rápido com o segurança, que entendeu o recado sem uma palavra. Foi então que Hendrik percebeu. Não importava quem ele era. Para eles, não passava de um garoto de boné e mochila que não deveria estar ali. E por um instante cruel, sentiu-se de volta a Palmeiras, quando ainda era só um menino atravessando a cidade para treinar, ignorado por olhares apressados no metrô. O segurança pigarreou, ergueu a voz firme. Senhor, vou pedir que se retire do saguão, por favor. Não podemos permitir permanência sem reserva confirmada. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Hendrik olhou para o celular, para o motorista do lado de fora, para a recepção iluminada que agora parecia um palco de julgamento. Nenhum tapete vermelho, nenhuma porta aberta. Apenas uma porta se fechando. Dentro dele, uma pergunta ecoava. Será que ainda sou só um garoto tentando provar quem sou? No fundo do saguão, uma câmera de segurança piscou discretamente, registrando cada segundo daquele constrangimento. Talvez, meses depois, essas imagens ganhassem o mundo. Mas ali, naquele instante, eram apenas provas mudas de uma injustiça silenciosa. Sem entender se devia gritar ou ficar em silêncio, Hendrik segurou a mochila contra o peito, respirou fundo e disse, baixo, quase num sussurro para si mesmo. Tudo bem, eu vou ligar para o meu agente. Mas o segurança não quis saber. Deu um passo à frente, abriu espaço com o braço. Por favor, senhor, vou acompanhá-lo até a saída. A porta automática se abriu, engolindo o garoto que, em poucos meses, teria sua foto estampada em outdoors, manchetes, camisetas. Mas naquela noite, no saguão frio de um hotel de luxo, Hendrik era apenas um menino sem nome. E ali começava não apenas uma história de constrangimento, mas uma lição silenciosa sobre como o mundo ainda não sabe enxergar a grandeza quando ela se veste de humildade. A porta de vidro se fechou atrás de Hendrik, com um sopro gelado de ar-condicionado misturado ao vento morno da noite madrilenha. Ele ficou ali, parado na calçada de mármore polido, entre o luxo intocado lá dentro e a rua viva lá fora. O motorista, um homem de meia idade, bigode grosso, percebeu de imediato que algo estava errado. Desceu do carro, ajeitou o paletó amarrotado e caminhou até o jovem. Tianas, Sr. Hendrik, está tudo certo? Perguntou em espanhol rápido, os olhos varrendo o saguão por trás das portas de vidro. Hendrik respirou fundo, ergueu o celular, abriu o aplicativo de mensagens, como se isso fosse suficiente para não transparecer a mistura de vergonha e raiva que fervia no peito. Não era por orgulho, mas sim pelo peso de sentir, de novo, que não importa o quanto conquiste, sempre haverá alguém pronto para duvidar. Não encontraram minha reserva, respondeu, em português arrastado, com palavras mastigadas de espanhol. O segurança me mandou sair. O motorista franziu a testa, balançou a cabeça. Olhou de novo para dentro, onde o segurança, do outro lado do vidro, mantinha a postura de sentinela. Não desviava o olhar. Era como se vigiasse um intruso que pudesse tentar invadir um território que não lhe pertencia. O olhar de desconfiança não era apenas um gesto profissional. Era um julgamento silencioso. O tipo de olhar que Hendrik já conhecia desde menino.
Crescer na periferia de Brasília, ser franzino demais para jogar com os maiores, entrar nos campos de terra batida com chuteiras emprestadas. Hendrik tinha aprendido a conviver com olhares que diziam, sem palavras: "Você não é daqui. Você não é o bastante." Mas agora era diferente, não era? Ele já era Hendrik. Contrato assinado, camisa branca pronta, promessa de milhões. A Espanha o esperava como um príncipe do novo futebol. E mesmo assim, ali estava ele, parado na calçada de um hotel que, minutos antes, deveria recebê-lo como um rei. O motorista, percebendo o constrangimento do jovem, abriu a porta de trás do carro, quase como se oferecesse um refúgio. Hendrik sentou-se, apoiou a mochila no colo, encostou a cabeça no banco de couro perfumado. Lá dentro, através do vidro, o segurança ainda o observava, como se fosse uma sombra viva. O motorista fechou a porta devagar, caminhou até a frente do carro e pegou o celular. Falou rápido com alguém, talvez um coordenador do clube, talvez o próprio agente do garoto. O tempo parecia congelado enquanto Hendrik olhava pela janela, revivendo cada detalhe daquele olhar desconfiado. Havia algo de pesado naquele gesto, mais do que a expulsão em si. Era o jeito como o segurança o analisou de cima a baixo, procurando sinais de mentira, fraqueza, ameaça, como se a cor da pele, as roupas simples, o jeito tímido fossem evidências de que ele não pertencia àquele mundo de cristais, vinhos raros e suítes milionárias. Hendrik respirou fundo, encostou o rosto na janela fria. Na rua, carros passavam, buzinas ecoavam ao longe. Um grupo de jovens turistas, gargalhando, tirava selfies na esquina. Eles nem notavam aquele garoto dentro do carro, segurando uma mochila como se fosse uma armadura. No retrovisor, o motorista o observava. Ele desligou o celular, virou-se para trás e falou com voz calma: "Já falei com seu agente. Vão resolver isso rápido. Não se preocupe. Você quer esperar aqui ou prefere tentar de novo?" Hendrik forçou um sorriso. Não queria que ninguém percebesse que, por dentro, ele sentia uma pontada estranha, algo entre humilhação e indignação. Queria engolir aquilo sem engolir junto a esperança de que o mundo era diferente agora. "Espero aqui mesmo", disse com voz baixa. Ele abriu o Instagram, rolou as mensagens. Tantas menções, manchetes, memes celebrando sua chegada ao maior clube do mundo. Cada comentário o chamava de fenômeno, de promessa, de herói. Mas ali, na prática, era apenas um menino sozinho num carro alugado, esperando que alguém acreditasse em quem ele era. Dentro do hotel, o segurança cruzava os braços, ainda observando. Cada segundo parecia um lembrete. Você não pertence. Hendrik se lembrou de uma conversa com o pai, anos antes, ainda no Palmeiras. Filho, vão duvidar de você todo dia. O importante é você nunca duvidar de si mesmo. Lembrou também da mãe, guardando moedas para o lanche, das viagens de ônibus para jogos em cidades pequenas, do medo de falhar. Talvez fosse isso que ainda o fazia mais forte. Essa memória que o mundo insistia em tentar apagar, mas que, na verdade, era o que o mantinha de pé. De repente, o celular vibrou. Mensagem do agente. Calma, estamos ligando para a gerência. Vão corrigir isso agora. Hendrik soltou o ar devagar. Não era só sobre corrigir uma reserva. Era sobre corrigir um erro que o mundo repete todos os dias. Julgar antes de conhecer, expulsar antes de escutar. O motorista abriu a porta, inclinou o corpo para dentro do carro. Vão pedir para você voltar. Quer tentar agora? Hendrik olhou novamente para o saguão. O segurança não havia se mexido. O recepcionista continuava atrás do balcão, agora em ligação com alguém. Ele sabia que, daqui a alguns minutos, viriam até o carro com sorrisos ensaiados, desculpas formais, pedidos para não levar a mal.
Sabia que iriam tratá-lo como rei, mas só depois de saberem o quanto ele valia. Ele respirou fundo, guardou o celular no bolso, ajustou a mochila no ombro e desceu do carro. O motorista abriu caminho. Hendrik caminhou devagar em direção à porta, sentindo cada passo como um ensaio de quem, daqui a alguns meses, vai pisar num gramado lotado de holofotes, aplausos e cantos de uma torcida que jamais o expulsaria de lugar algum. Quando as portas automáticas se abriram mais uma vez, o olhar do segurança cruzou o dele. Não havia sorriso, não havia desculpa. Apenas o mesmo olhar duro, misturado agora com um resquício de constrangimento. Hendrik não disse nada. Passou reto, porque ali não cabia mais provar nada a ninguém. O que precisava ser provado, ele faria em campo. Ali, naquele instante, bastava caminhar de cabeça erguida. O resto era silêncio. O silêncio que ensina mais do que 1000 palavras. O saguão parecia o mesmo. Mármore polido, colunas imponentes, arranjos de flores frescas que perfumavam o ar. Mas, para Hendrik, tudo ali estava diferente. Cada detalhe agora parecia ter dentes. O brilho dos lustres cegava. O silêncio entre os funcionários feria mais que palavras duras. Ele voltou a atravessar o chão gelado, sentindo os olhares que vinham de todos os cantos. Não eram apenas olhares de curiosidade. Eram olhares de quem cochicha por trás das mãos, de quem supõe histórias, de quem, sem saber nada, decide tudo. Perto do balcão, o recepcionista, que minutos antes o tratara como um intruso, agora mantinha um sorriso forçado. Ao lado dele, uma mulher de terno preto, crachá dourado, parecia a gerente do hotel. Ela juntava as mãos, balançava a cabeça num pedido de desculpas silencioso, enquanto o segurança se afastava, sem encarar o garoto que, até pouco tempo atrás, havia escoltado para fora. Hendrik parou a poucos passos do balcão. Não disse nada. Ficou ali, olhando para o chão, para os próprios tênis, como se quisesse escapar daquela cena sem precisar correr. Queria sumir dali. Não para sempre, mas só por um minuto. Só para não sentir a vergonha queimando no rosto. A gerente começou a falar. O espanhol dela era rápido, polido, quase treinado. Palavras como equívoco, desculpas imensas, confusão no sistema, prestígio, honra em recebê-lo. Palavras bonitas, mas que chegavam atrasadas. Enquanto ela falava, Hendrik mantinha o olhar perdido. Cada frase parecia encolhê-lo por dentro. Não era apenas o constrangimento, era a raiva contida de saber que, se não fosse quem é, provavelmente ainda estaria lá fora, expulso para a calçada, tratado como invasor. Ele lembrava de cada detalhe. O tom de voz do segurança, a postura fechada, o gesto de abrir caminho para fora, como se ele fosse um incômodo. Não havia agressão física, não havia gritos, mas havia algo pior. A humilhação silenciosa, sussurrada, que gruda na pele como poeira difícil de lavar. O motorista, agora dentro do saguão, observava tudo de perto. Tentava segurar a expressão de revolta. Para ele, que conhecia histórias de outros jogadores, aquilo não era novidade. O luxo, muitas vezes, veste uma arrogância tão grande que se esquece de enxergar quem carrega o talento que enriquece aqueles corredores. Senhor Hendrik, por favor, aceite nossas mais sinceras desculpas, disse a gerente, com as mãos unidas, a voz doce demais para esconder o constrangimento. Foi um mal-entendido muito infeliz. Vamos levá-lo pessoalmente até sua suíte. Ela sinalizou para um funcionário pegar a bagagem, mas Hendrik segurou firme a própria mochila. Não precisava de ninguém para carregar o que era dele. Talvez fosse um gesto pequeno, quase imperceptível, mas para ele significava tudo. Vocês podem abrir as portas agora, mas o que eu trago, ninguém mais carrega por mim. Seguiram em silêncio até o elevador panorâmico. Dentro dele, o reflexo de Hendrik
apareceu inteiro na parede espelhada. Um garoto franzino, moletom surrado, fones pendurados no pescoço. Atrás, a gerente forçava um sorriso que não convencia nem ela mesma. Enquanto o elevador subia, Hendrik olhou a cidade através do vidro. Madrid se estendia como um tapete de luzes, viva, pulsante, indiferente ao que acontecia lá dentro. Para a cidade, Hendrik era uma manchete. Para aquele hotel, por poucos minutos, ele foi apenas um erro. No fundo, ele sabia que aquilo não mudaria nada em sua trajetória. Logo, viria o treino, o contrato, a estreia. Os jornais diriam que ele é o futuro. Mas, para ele, o que doía era outra coisa. Saber que, mesmo quando se é grande, a vida sempre encontra um jeito de lembrar o quão pequeno o mundo pode te fazer sentir. No corredor da cobertura, 2 funcionários esperavam de luvas brancas. Abriram a porta da suíte como quem abre um cofre. Um tapete de veludo, uma sala maior que muitas casas que Hendrik já conheceu. Sofás brancos, champanhe sobre a mesa, frutas frescas, flores recém-colhidas. Um mundo que parecia pedir desculpas em forma de luxo. A gerente se aproximou uma última vez. Entregou um cartão magnético nas mãos dele. Qualquer coisa que o senhor precisar, estamos inteiramente à disposição. Ele assentiu com a cabeça. Queria dizer, tudo bem, mas as palavras não saíam. Talvez não fosse tudo bem. Talvez fosse só o que tinha que ser. Quando a porta da suíte se fechou, o silêncio preencheu cada canto. Hendrik largou a mochila num canto. Foi até a janela, abriu as cortinas. Lá embaixo, as luzes de Madrid piscavam como vagalumes. Ele encostou a testa no vidro frio, tentando organizar os pensamentos. Podia ter ligado para o pai, contado o que aconteceu. Podia ter mandado uma mensagem para a mãe, que certamente diria: "Filho, calma, Deus sabe de tudo." Mas ele não queria preocupar ninguém. Carregar aquilo sozinho fazia parte. Sempre fez. Ele se jogou na cama enorme, braços abertos, olhando o teto. As imagens vinham em flashes. O olhar do segurança, o tom áspero do recepcionista, o convite forçado para sair. Tudo tão recente, mas já virando combustível dentro dele. Talvez fosse assim que deveria ser. Talvez cada humilhação silenciosa fosse um lembrete de que ainda havia muito a provar. Não para o mundo, mas para ele mesmo. E, acima de tudo, que a maior vitória não viria de contratos, cifras ou gols, mas do jeito como ele lidaria com momentos como esse. Calado, de cabeça erguida, transformando vergonha em força. Ali, naquela suíte de luxo, Hendrik prometeu a si mesmo, não em voz alta, mas num pacto interno, quase sagrado. No gramado, ninguém me manda sair. No gramado, eu sou dono do meu lugar. E talvez fosse isso que, no final, mudaria tudo. A madrugada em Madrid corria lenta, silenciosa, enquanto Hendrik, deitado naquela cama gigante, sentia a mente vagando para longe dali. O quarto de luxo, iluminado apenas pelas luzes da cidade que escapavam pelas frestas da cortina, parecia mais uma cela dourada do que um prêmio. Ele não conseguia dormir. Revivia cada segundo. O recepcionista, o segurança, o olhar que dizia: "Você não é ninguém aqui dentro." Era como se cada detalhe daquela humilhação tivesse sido tatuado na memória. E, por mais que fosse só mais uma noite entre tantas, ele sabia. Não ia esquecer. O celular vibrou sobre o criado mudo. Era uma mensagem do agente. Curta, direta, como quem tenta medir o peso do que aconteceu. Resolvido? Precisa de algo? Hendrik não respondeu. Apagou a tela, respirou fundo. Ele não queria mais falar sobre aquilo. Queria dormir, acordar, treinar. Queria a bola rolando, a chuteira suja de grama, o grito da torcida. Ali, deitado em lençóis de algodão egípcio, tudo parecia tão distante do que realmente importava. Do outro lado da porta, no entanto,
O hotel inteiro estava em alerta. O telefone da recepção não parava. Diretores, assessores de imprensa, gerentes, todos em pânico para conter o estrago que aquele mal-entendido poderia causar. Porque em menos de 24 horas, alguém já tinha contado a história para um jornalista esportivo local. E na Espanha, quando o assunto é o Real Madrid, nada se mantém em silêncio por muito tempo. Na recepção, o recepcionista que negara a entrada de Endrick folheava relatórios, tremendo. O segurança, encostado em uma pilastra, ouvia tudo calado, mas o desconforto era visível. O olhar desconfiado que ele lançara horas antes agora era substituído por outro. O de medo de perder o emprego. Enquanto isso, na internet, uma foto tremida começava a rodar. Endrick parado na calçada do hotel, mochila no ombro, olhando para o motorista. Alguém do lado de fora, talvez um turista ou um fã, tinha registrado tudo sem saber o valor daquilo. Bastou um tweet. Expulsaram o novo craque do Real Madrid de um hotel de luxo em Madrid. Acreditam? Em questão de minutos, a chama virou incêndio. Comentários explodiram. Torcedores indignados, jornalistas furiosos, influenciadores espalhando a notícia como pólvora. A identidade de Endrick, que ali dentro fora ignorada, agora escorria pelas telas do mundo todo, empurrando o hotel para um buraco de vergonha pública. Era madrugada, mas para a gerente não havia sono. Ela subiu até a cobertura, bateu na porta devagar. Do outro lado, Endrick demorou alguns segundos para abrir. Estava de moletom, olhos cansados, expressão de quem não queria conversa. Sr. Endrick, desculpe incomodar tão tarde, começou ela, com o mesmo sorriso forçado que já não convencia ninguém. Preciso que saiba que estamos à disposição para qualquer coisa. O hotel sente muito pelo ocorrido. É uma honra tê-lo aqui. Ele ouviu em silêncio, apoiado na porta, sem convidá-la a entrar. As palavras batiam e caíam no chão. Honra, desculpa, erro. Nada disso parecia limpar a marca do que já tinha acontecido. Ela respirou fundo, baixou os olhos. Segurava um envelope em mãos. Dentro, uma carta impressa em papel timbrado, repleta de frases bonitas. Palavras cuidadosamente revisadas por advogados e relações públicas. Lamentamos profundamente. Em nome da nossa história de excelência, sua presença é um privilégio. Endrick pegou o envelope, mas não abriu. Só queria dormir. A gerente insistiu. Além disso, gostaríamos de oferecer um jantar exclusivo, amanhã, em nosso restaurante principal. Um gesto para mostrar nosso arrependimento. Ele balançou a cabeça devagar. Agradeceu com um tudo bem, quase inaudível. Sabia que não era por ele, era pela reputação deles. A identidade dele, que valia tão pouco ali dentro horas antes, agora valia milhões em imagem. E aquela imagem, manchada de arrogância, precisava ser limpa às pressas. A gerente ainda tentou puxar conversa, perguntando se precisava de algo. Massagem, roupas, um carro extra, um convite para um tour particular por Madrid. Endrick só negava com a cabeça. A única coisa que ele queria não estava ali. Respeito. Respeito não se serve em bandejas de prata. Quando a gerente se despediu, Endrick encostou a porta devagar. Foi até a janela, abriu a cortina por inteiro e deixou a madrugada invadir o quarto. Madrid brilhava como sempre, indiferente aos dramas que se escondiam atrás de paredes luxuosas. Naquela noite, Endrick entendeu uma coisa: dinheiro, fama, contratos. Nada disso garante quem você é, porque para alguns, não importa se você vale milhões, se eles não conseguem ver além da sua pele, da sua roupa, da sua idade. No celular, o feed de notícias já estava tomado pela história. Manchetes surgiam em portais espanhóis e brasileiros. Influenciadores famosos defendiam o garoto. Endrick merece respeito.
Não é assim que se trata uma joia do futebol mundial. Mas, ironicamente, tudo aquilo não aliviava o peso. Para Hendrick, o que mais doía não era a repercussão. Era lembrar que, por poucos minutos, ninguém ali dentro se importou em perguntar: quem é você? E que, no fundo, ele precisou ser reconhecido pela fama, não pela humanidade. Deitado de novo, ele pensou no pai. Um dia, vão te aplaudir pelo que você faz, mas respeitar de verdade pelo que você é. Talvez fosse esse o maior desafio: mostrar, dentro e fora de campo, que ninguém tem o direito de decidir o valor de uma pessoa pelo que vê por fora. Enquanto isso, na recepção, o recepcionista apagava luzes, fechava o caixa, guardava papéis. Mas dentro dele, uma dúvida crescia. Quantas outras vezes eu já fiz isso? Quantas outras pessoas eu expulsei daqui, sem saber quem eram? Na manhã seguinte, Madri acordaria com a manchete estampada em todos os jornais. E, para muitos, Hendrick deixaria de ser apenas uma promessa, se tornaria um símbolo de algo maior. O menino que lembrou ao mundo que respeito não se exige com cifras, mas se entrega de graça a todo ser humano. O sol nasceu forte sobre Madri, lançando fachos dourados pelas ruas ainda úmidas do sereno da madrugada. No topo do hotel, a suíte de Hendrick estava silenciosa, mas lá embaixo, o saguão fervilhava. Fotógrafos apareciam na porta giratória. Curiosos faziam perguntas aos manobristas. Repórteres de programas esportivos apontavam câmeras, tentando arrancar algum detalhe que transformasse aquela confusão em manchete de capa. Dentro do hotel, a gerente caminhava apressada de um lado para o outro. Carregava papéis, falava baixo ao telefone, trocava olhares tensos com o recepcionista, que agora mantinha a cabeça baixa sempre que passava por qualquer hóspede. O segurança da noite anterior não estava mais ali. Mandaram para casa cedo, sob a desculpa de descansar. Mas todos sabiam que o clima era outro. O hotel inteiro tentava salvar sua imagem. Às 10 da manhã, uma comitiva improvisada se formou. Gerente, diretor de operações, relações públicas, todos subiram até a cobertura como quem sobe um altar. Bateram à porta da suíte presidencial, carregando um buquê enorme, uma garrafa de vinho caríssimo e uma pasta com papéis de indenização e mimos. Tudo para transformar um vexame em um pedido de desculpas polido. Hendrick abriu a porta ainda com o moletom amassado, olhos inchados de uma noite quase sem sono. Observou o séquito silencioso, parado à sua frente como se fossem personagens de um teatro ensaiado. Senhor Hendrick, antes de qualquer coisa, queremos, do fundo do coração, pedir desculpas. Começou o diretor, um homem de terno bem passado, sorriso preso, voz que tremia entre o formal e o constrangido. O que aconteceu ontem não representa nossos valores. O senhor é bem-vindo aqui hoje e sempre. A gerente estendeu o buquê como quem oferece uma coroa de flores num funeral. O Relações Públicas, segurando uma pasta de couro, apresentou documentos que falavam em compensações, vales, upgrades, estadias vitalícias. Desculpas escritas em papel timbrado, carimbadas, assinadas por quem jamais olhou nos olhos de Hendrick na noite anterior. Ele segurou o buquê por alguns segundos, sentindo o peso simbólico daquelas flores. Eram belas, caras, perfumadas, mas nenhuma pétala conseguia encobrir o espinho real. A vergonha já havia sido plantada. O pedido de desculpas chegava agora, quando o mundo já sabia. Quando a imagem do hotel dependia dele aceitar ou não aceitar aquela encenação. Não precisava disso tudo, murmurou Hendrick, quase num sussurro. Ontem era só perguntar quem eu era. As palavras bateram como uma porta que se fecha devagar, mas tranca por dentro. A gerente tentou justificar, dizendo que o protocolo de segurança era rígido, que foi uma falha humana, que ninguém imaginava que ele chegaria sozinho, sem seguranças, sem comitiva.
Hendrik soltou uma risada curta, sem humor. Pensou em tudo que havia lido durante a madrugada. Comentários de torcedores revoltados, fãs dizendo que queriam ver o hotel processado, jornalistas espanhóis cobrando o Real Madrid por não ter enviado alguém para acompanhá-lo. E ali, parado na porta do quarto, ele entendeu que aquelas desculpas não eram para ele. Eram para o mundo lá fora. Foi só um mal-entendido, Sr. Hendrik, disse o Relações Públicas, ajeitando os óculos, enquanto folheava papéis. O hotel quer oferecer tudo de melhor. Passeios, restaurantes, shows, o que quiser. Ele balançou a cabeça, educado, mas firme. Eu só quero descansar, treinar, jogar bola. É só isso que eu quero. Por um instante, um silêncio constrangedor tomou conta do corredor. A gerente pigarreou, tentando salvar o momento. Podemos organizar uma coletiva de imprensa para explicar o ocorrido, se o senhor desejar. Talvez até transformar tudo em algo positivo. Hendrik sentiu um nó na garganta. Queria dizer tanta coisa, mas se conteve. Olhou nos olhos de cada um por um, tentando gravar aqueles rostos que, horas antes, estavam escondidos atrás de protocolos e portas fechadas. Não precisa de coletiva, precisa de respeito. Ontem, hoje e amanhã, disse ele, numa calma que queimava mais do que qualquer grito. O diretor engoliu seco. O Relações Públicas fechou a pasta devagar, percebendo que não havia discurso que pudesse comprar dignidade. O buquê, agora largado sobre uma poltrona, parecia mais fora de lugar do que nunca. Quando se despediram, a porta se fechou, abafando murmúrios de vozes tensas. Hendrik voltou a sentar na beirada da cama, olhando a vista de Madrid pela janela. Pegou o celular, abriu as redes sociais. Lá fora, a torcida estava com ele. Milhares de mensagens chegavam de todo o mundo. Brasileiros, espanhóis, fãs de futebol, gente comum dizendo: "Estamos com você, moleque!" Eles não sabem quem você é, mas o mundo sabe. Ele respirou fundo, com um sorriso curto, cansado, mas verdadeiro. Talvez fosse isso que o fortalecia. Saber que, mesmo quando a porta se fecha, há milhões de vozes abrindo outras por ele. Mas, acima de tudo, havia uma voz dentro dele dizendo: continue humilde, continue grande e deixe que o resto fale por si. Naquele instante, Hendrik entendeu que não precisava se vingar, processar, humilhar de volta. Sua resposta viria em campo, em cada gol, em cada passe, em cada chute que faria Madrid se ajoelhar para aplaudi-lo. E então, até aquele segurança, aquele recepcionista, aquela gerente, todos iriam dizer, como se fosse um mérito pessoal: eu estive lá quando ele chegou. Ele sabia que aquele pedido de desculpas tinha vindo tarde demais. Mas tudo bem. Às vezes, a vida é assim. Os que te derrubam de um lado te levantam do outro. E no fim, o mundo inteiro acaba aprendendo com a tua queda. Ali, na solidão confortável de sua suíte, Hendrik sorriu, largou o celular na cama, abriu a janela, deixou o vento entrar. Respirou fundo. A cidade lá fora pulsava, viva, barulhenta, indiferente. E para ele, era como se dissesse: vai, garoto, mostra para eles quem é você de verdade. 2 dias depois, Hendrik acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens, ligações, convites para entrevistas. Todo mundo queria ouvir o garoto que foi expulso de um hotel de luxo, mas não perdeu a calma nem a dignidade. Os assessores do clube sugeriram que ele se pronunciasse oficialmente. Alguns queriam uma nota fria, calculada, dizendo que o assunto estava resolvido. Mas Hendrik, com a cabeça encostada na janela do quarto, sabia que precisava ser maior que isso. Ele ligou o celular, abriu o Instagram, sem equipe de marketing, sem texto revisado. Abriu a câmera frontal, respirou fundo. O rosto ainda trazia o cansaço de noites mal dormidas, mas também uma serenidade que não se ensina em campo.
Apertei gravar. Fala, pessoal! Começou, a voz calma, baixa, carregada de Brasil, de verdade. Eu sei que todo mundo tá falando do que aconteceu comigo aqui em Madrid. Eu queria dizer que tá tudo bem. Tá mesmo. Eu sou só mais um cara que veio pra cá pra jogar bola. Ele olhou para baixo, buscou as palavras certas. Às vezes o mundo trata a gente como se a gente não fosse nada. Às vezes você tem que mostrar documento para provar quem é. Mas eu aprendi uma coisa lá em casa. Quem sabe quem é não precisa gritar. Não precisa humilhar de volta. Pausa. Um sorriso curto, quase tímido. Eu não guardei raiva. Eu só guardei força. Isso me faz lembrar de onde eu vim, da minha família, de quando ninguém me conhecia, mas eu já sabia quem eu era. Ele ergueu o celular, mostrando Madrid atrás dele. A cidade que, em breve, aprenderia a gritar seu nome. Eu vou mostrar quem eu sou dentro de campo. Aí, não tem segurança, não tem porta fechada, não tem reserva que fale. É só a bola, o gramado e vocês aí comigo. Endrick respirou fundo, fechou o vídeo com um recado simples. Se você já passou por algo assim, não esquece. Não é o lugar que te faz grande, é o jeito que você sai dele. Valeu, galera. Tamo junto. Ele postou sem pensar muito. Em minutos, o vídeo rodava o mundo. Jornais traduziram cada frase. Ex-jogadores comentaram emocionados. Torcedores se viram naquele garoto de moletom que, mesmo expulso, saiu maior do que entrou. Do outro lado do mundo, o pai de Endrick assistia orgulhoso, sentado na sala simples onde o sonho começou. Sorriu. Sabia que o filho não era só craque, era homem feito cedo, forjado na humildade que nem o ouro do Bernabéu poderia apagar. E assim, naquele dia, Endrick não marcou gols, não deu passes, não fez dribles, mas ensinou uma lição ao mundo. Não importa quem tenta te diminuir, quem é grande de verdade nunca cabe em nenhuma porta fechada.